Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Marcelo, você tá me ouvindo bem? O som tá bom? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Obrigado. Então vamos dar início à leitura, dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, né? Nesse que é o programa que é promovido pela ISKCON Rio de Janeiro. Esse Marcos Hanuman, reverências. Esse programa que começou por iniciativa de Paravyoma Prabhu, ainda durante o período da pandemia, e que foi para muitas pessoas, e aí para mim, eu vou falar especialmente de mim, foi uma luz na escuridão, porque naquele momento da pandemia era um momento de muita incerteza, de muito medo, e as pessoas ficavam muito tensas, e Prabhu Paravyoma teve essa iniciativa de começar a fazer a leitura do Srimad Bhagavatam todos os dias de manhã, né, através do Facebook, e foi muito bom para muitas pessoas. Muitas pessoas começaram a mergulhar no Srimad Bhagavatam durante esse período. Então, dando continuidade à leitura, hoje nós estamos no terceiro canto, né? No terceiro canto do Srimad Bhagavatam. O capítulo é o capítulo 12. Esse capítulo é intitulado A Criação dos Kumaras e Outros. Então é um capítulo que fala sobre a criação dos filhos do Senhor Brahma para povoar o universo. Fala várias coisas, né? Fala sobre os Kumaras, fala sobre a criação, os sons, né? Os Vedas, as primeiras manifestações dos Vedas, né? Já feitas por esses seus filhos. Fala, dá o início do aparecimento do primeiro Manu, né? Que é Swayambhuva Manu, que é o progenitor da humanidade. Então é um capítulo muito interessante. Esse começo ele fala principalmente sobre, a criação secundária, que é a criação que é feita a partir do Senhor Brahma, né? Então, vamos primeiro cantar a canção que Srila Prabhupada pedia para que cantássemos quando estivéssemos fazendo leitura do Bhagavad Gita ou do Srimad Bhagavatam, né? Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunatira Vananchari Yamunatira Vananchari Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihari. Então,
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, verso 49. Tato parang upadaya sasargaya manodade. Então, tradução palavra por palavra. Tata, em seguida. Aparan, outro. Upadaya, tendo aceito. Sa, ele. Sargaya, com o assunto da criação. Manaha, mente. Dade, deu atenção. Tradução, esse é o verso 49. Em seguida, Brahma aceitou outro corpo no qual a vida sexual não era proibida, e assim ele ocupou-se com o assunto da criação subsequente. Significado dado por sua divina graça Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Em seu corpo anterior, que era transcendental, a afeição pela vida sexual era proibida, e por isso Brahma teve que aceitar outro corpo para lhe ser permitido ocupar-se com sexo. Assim, ele ocupou-se com o assunto da criação. Seu corpo anterior transformou-se em neblina, como foi descrito anteriormente. Então é interessante aqui a gente contextualizar. Por quê? Porque Brahma, inicialmente, ele manifestou algumas personalidades, mas ele percebeu que essas personalidades, o universo continuava despovoado. Então, e um outro detalhe é que esse corpo do Senhor Brahma, que está executando a criação, ele não era um corpo material, ele era um corpo transcendental, né? Segundo as próprias palavras de Srila Prabhupada. Mas, para poder povoar o universo, ele acaba tomando um corpo em que ele pode reproduzir, né? Então, é interessante porque no seu comentário sobre esse verso, né, Vishvanatha Chakravarti fala a mesma coisa, né? Desistindo do seu corpo anterior, que se tornou névoa e escuridão, após desejar Vaka, Brahma aceitou outro corpo, que não foi poluído por atos proibidos de luxúria. Ou seja, apesar dele tomar esse corpo material, o impulso do Senhor Brahma não era a luxúria, mas sim a reprodução, né? Esse corpo, Shabda Brahma, permanece com Brahma em todos os momentos. Então Vishvanatha Chakravarti, ele revela aqui, no seu comentário desse mesmo verso, que a partir daqui, o corpo do Senhor Brahma, ele passa a ser esse que ele chama de Shabda Brahma, né? O corpo Shabda Brahma, né? Então vamos ler o verso seguinte. Rishinam Rishinam Buri Viryanam Api Sargan Avistritan Gyatva Tadridaye Bhuyas Chintayan Asa Kaurava.
Então, esse verso 50. Ó filho dos Kuros, quando Brahma viu que, apesar da presença de sábios de grande potência, não havia suficiente aumento da população, ele começou seriamente a considerar como a população poderia ser aumentada. Então o Senhor Brahma começa a raciocinar de que forma que eu vou fazer para que a população do universo aumente. Verso 51. Aho adbhutam etam me vyapritasyapi nitiyadam nahi edhante prajanunam daivam atra vigatakan. Brahma pensou consigo mesmo: ai de mim, fico maravilhado de que, apesar de eu ter me propagado por toda parte, ainda haja insuficiência de população no universo. Não há outra causa para esse infortúnio além do destino. Então o próprio Senhor Brahma, ele próprio, pessoalmente, estava tentando povoar o universo, né? E aí ele começa a perceber que ele não ia conseguir sozinho fazer essa tarefa, né? Verso 52. Evan yukta kritastasyan daivan chavekashta tadam kasyarupam abudvedham yatkayan apichakshate. Enquanto estava assim absorto em meditação e observava o poder sobrenatural, duas outras formas manifestaram-se de seu corpo. Elas ainda são célebres como o corpo de Brahma. Significado da Srila Prabhupada: dois corpos saíram do corpo de Brahma. Um tinha um bigode e o outro tinha seios volumosos. Ninguém pôde explicar a fonte da manifestação deles. E por isso, até hoje, eles são conhecidos como Kayan, ou o corpo de Brahma, sem indicação de sua relação como filho e filha dele. Então, é interessante porque está dizendo que a partir do corpo do Senhor Brahma se manifestaram outros dois corpos, né? Mas que eles não são filhos do Senhor Brahma, né? Então, eu vou continuar lendo, mas agora eu não vou ler mais o sânscrito, né? Porque senão a gente se estende muito. Os dois corpos recém-separados uniram-se numa relação sexual. Esses dois corpos que se manifestaram. Entre eles, aquele que tinha a forma masculina tornou-se conhecido como humano, chamado de Swayambhuva Manu, e a mulher tornou-se conhecida como Shatarupa, a rainha da grande alma Manu, né? Então é interessante porque aqui ele está falando sobre a origem de Swayambhuva Manu, né? Do corpo do Senhor Brahma surgem outros dois corpos, ok? E essas duas personalidades, um é Swayambhuva Manu e o outro é Shatarupa, é uma forma masculina e uma forma feminina. Eles que começam a fazer a progenie. Eles é que começam a povoar o universo. Eles vão dar origem a vários outros seres, e isso tudo veio a partir da meditação do Senhor Brahma, porque o Senhor Brahma queria povoar o universo e ele percebeu que ele sozinho não ia conseguir fazer isso. Ok? O verso 55. Em seguida, através da prática sexual, Swayambhuva Manu e Shatarupa, eles gradualmente procriaram populações uma após a outra.
Então, muito possivelmente, não foram poucos filhos, foram muitos filhos, né? A gente tem conhecimento de muitos deles porque é descrito no quarto canto, né? Então, mas sobre esse verso em que aparece essas duas formas, uma masculina e outra feminina, que é Swayambhuva Manu e Shatarupa, Shila Vishvanatha Chakravarti, né? Ele comenta o seguinte: engajando-se adequadamente Yukta Krita e vendo seu infortúnio, uma forma de Brahma se tornou duas, uma com barba e a outra com seios. Com os dois corpos, como os dois corpos estavam relacionados a Brahma, eles são conhecidos como Kaya, ou seus descendentes. Ka e Ayana se combinam para formar Kayana, que significa descendente de Ka, ou de Brahma. Pela regra, nada de Tua Paka. Esse trecho, Srila Vishwanatha Chakravarti traz num comentário que Panini faz do quarto canto do Srimad Bhagavatam. A sílaba na é omitida por razões métricas para formar a palavra Kaya. Então, essa palavra Kaya, que está presente nesses versos, significa descendente de Brahma, né? E aí, Srila Vishwanatha Chakravarti, ele fala, posteriormente, por sua união, eles aumentaram a população. Então, continuando aqui, né, a leitura. Verso 56. Ó filho de Bharata, no devir do curso do tempo, ele, Manu, gerou de Shatarupa 5 crianças, 2 filhos, que é Priyavata e Uttanapada, e 3 filhas, Akuti, Devahuti e Prashuti, né? Essas são 3 personagens assim que são muito, muito, muito famosas e que vão ser descritas no quarto canto. No quarto canto do Srimad Bhagavatam, é no primeiro capítulo do quarto canto, que é intitulado A Árvore Genealógica das Filhas de Manu. Então, continuando, o verso 57, que é o último verso desse capítulo. O pai, Manu, deu a mão da sua primeira filha, Akuti, ao sábio Ruti. E a gente já vai falar sobre essa descendência, né? Ele deu a filha do meio, Devahuti, ao sábio Kardama, que é Kardama Muni, que é um sábio. E a caçula, Prashuti, deu a Daksha. Daksha é um outro Prajapati. Ele é um outro semideus encarregado de fazer a população, né? De povoar o universo, né? A partir delas, todo mundo encheu-se de população. Significado dado por sua divina graça a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dá-se aqui a história da criação da população do universo. Brahma é a criatura viva original do universo, de quem foram gerados o Manu Swayambhuva e sua esposa, Shatarupa. De Manu nasceram 2 filhos e 3 filhas. E desses 5, na verdade, dessas 3 filhas e dos 2 filhos, é que vem toda a população do universo.
eles são a origem de toda a população do universo. Então, a origem de toda a população do universo, a origem são essas 5 pessoas, essas 7 pessoas, né? O casal original, Swayambhu, Vamana e Shatarupa, as suas 3 filhas, que é Akuti, Devahuti e Prasuti, e os seus 2 filhos, que é Priyavrata e Utanapada. Então, Srila Prabhupada continua. De Manu nasceram 2 filhos e 3 filhas, e deles toda a população em diferentes planetas tem florescido até agora. Portanto, Brahma é conhecido como o avô de todos, e a personalidade de Deus, sendo o pai de Brahma, é conhecido como o bisavô de todos os seres vivos. Isso se confirma no Bhagavad Gita 11:39 da seguinte maneira: Vayu Yamo Agni Varuna Shashankaha Prajapatistvan Prapita Mahascha Namo Namastestu Sahasra Kritva Punascha Bhuyopi Namo Namaste. Vós sois o Senhor do ar, o Supremo Juiz, Yama, o fogo e o Senhor da chuva. Vós sois a lua e sois o bisavô. Portanto, ofereço-vos minhas respeitosas reverências repetidamente. Nesse ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do terceiro canto, 12º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado A Criação dos Kumaras e Outros. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshuru Militam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobistam Staptam Yana Bhutale Swayana Upaha Kada Mahyan Dadati Swapadantikam Vanderam Siguru Siuta Padakamalam Siguru Vaishnavam Cha Sirupam Sagrajantam Sahagana Ragunata Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitanscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapcha Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Haripriye. Namaon Vishnu Padaya Krishna Presta Bhutale Srimati Purushatraya Swami Nityanamine Namaste Gora Vrindavana Acharya Dina Palaya Premada Prabhupada Sevako Vedanta Shikshako Goloka Dhamma Prantarega Taha Namaon Vishnu Padaya Krishna Presta Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pachacha Deshatarine Vanchakal Patarubhyacha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasa de Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então o pai, Manu, deu a mão à sua primeira filha Kuti, ao sábio Uruti, deu a filha do meio, Devahuti, ao sábio Kardama, e a caçula Prasuti, a Daksha. A partir dela todo mundo encheu-se de população. Então é interessante compreender a Visarga, né? A Visarga é a criação secundária, né? Existem 2 criações, uma é a Sarga, que ela é a criação primária, onde o Senhor Vishnu, né, que é uma expansão do próprio Senhor Krishna, dá início à criação do universo,
dá início à criação dos elementos. Então, Vishnu, ele, a partir do Pradana, ele cria os 3 modos da natureza material, né? Ele cria os 3 modos da natureza material. E ele vai criando as interações dos 3 modos da natureza material. Ele vai, a partir dos 3 modos da natureza material, ele cria inicialmente o falso ego, né? Que é a capacidade que nós temos de nos identificar com os nossos corpos. Ele cria a inteligência, ele cria a mente. Tudo isso é criado a partir dos 3 modos da natureza material. Depois ele cria os objetos, ele cria os sentidos, né? A visão, o paladar, o olfato, o tato, né? Depois ele cria os objetos dos sentidos, né? As formas para a visão, os cheiros para o olfato, os gostos para o paladar, o toque para o tato, e assim vai. Ele vai criando todo, e essa é a criação primária, né? Ele vai criar todos esses elementos. Depois que ele cria todos, Vishnu cria todos esses elementos, que ele manifesta todos esses elementos, aí o que ele faz? Aí ele cria a primeira entidade viva. Ele manifesta o corpo do primeiro ser vivo neste universo material, que é o Senhor Brahma, né? Então, como é que o Senhor Brahma ele aparece? É descrito isso em vários trechos, é descrito no 2º canto do Srimad Bhagavatam. Brahma, ele de repente ele aparece, né? Ele toma consciência de que ele está em algum lugar, né? Ele recebe esse corpo. E aí quando ele abre os olhos, ele inicialmente ele só vê o seu próprio corpo, né? Da sua perspectiva. E ele vê que ele está sentado em algum lugar, né? Originalmente numa flor de lótus, né? É uma flor de lótus. É uma visão muito bonita, assim, né? Assim, na contracapa na parte de trás do 2º canto aparece essa imagem, né? Essa imagem aqui, né? Então o Sr. Brahma, ele se encontra sentado nessa flor de lótus. E aí o Sr. Brahma, ele não, naquele primeiro momento ele não entende muito bem o que ele está fazendo ali, o que está acontecendo. E aí ele tenta entender o que está acontecendo. Ele olha na beira do lótus e ele não consegue ver absolutamente nada, ele só vê a escuridão. Porque nesse momento a única coisa que tinha sido criada eram esses elementos criados por Vishnu, né? Os sentidos, a mente, a inteligência, e que estavam manifestos no corpo do Sr. Brahma. E aí ele começa a meditar, né? Ele começa a se questionar: o que eu estou fazendo aqui? E aí ele ouve duas sílabas do sânscrito, né? Uma é tá e a outra é pá. Tá, pá, tá, pá, tá, pá. E tapa significa austeridade, né? E aí ele compreende que era para ele fazer a austeridade. Que tipo de austeridade? A meditação. Então ele fecha seus olhos, ele começa a meditar. Ele vai meditando por muito tempo. E aí depois de meditar e se purificar e fazer com que a sua mente, a sua inteligência, elas fiquem fixas, aí ele finalmente ele abre os olhos e ele vê que essa flor de lótus ela vem do umbigo do Garbhodakashai Vishnu, né? Que é o Vishnu desse universo material específico aqui, né? Porque existem muitos infinitos universos materiais, né? Aquele é o Sr. Brahma desse universo. Nos outros universos estava acontecendo exatamente a mesma coisa, são infinitos universos. E quem é essa personalidade que é o Sr. Brahma? O Sr. Brahma é essa personalidade que cria todo o universo material
e que vive um período de tempo assim muito longo, né? É dito que a sua vida, ele tem uma vida de 100 anos, mas são 100 anos dele, né? E que um dia de vida do Senhor Brahma são 1000 kalpas. 1000 kalpas são mais ou menos 4.300.000 anos, 320 mil anos. Então, um dia de Brahma são 4.320 bilhões de anos aproximadamente, né? Um dia. E uma noite dura o mesmo período, mas durante a noite ele dorme. Então você vai ter aí mais ou menos 8.640 milhões de anos, um período de um dia e uma noite. Um ano do Senhor Brahma são 365 dias. Você vai multiplicar esse valor por 365. E depois você vai multiplicar por 100. Então dá um período de vida assim muito longo. Então, no final da vida, ao final de cada dia de Brahma, né, ao final de cada 1000 kalpas, que são 4.300 bilhões de anos, o universo ele é destruído, né, de Swargaloka para baixo. De Swargaloka para cima, que é um plano, não é destruído. Mas quando termina a vida do Senhor Brahma, o universo todo, o Senhor Shiva, ele vai destruir todo esse universo, né? Ele vai destruir todo esse universo. E aí as jivas, que são as almas espirituais, que somos nós, vamos ser absorvidos novamente pelo Mahavishnu. Mas é dito que, e isso está explicado no quarto canto do Srimad Bhagavatam, o Senhor Brahma e aqueles que vivem em Brahmaloka, que é o planeta do Senhor Brahma, e que fizeram meditação na forma do Senhor Supremo, Krishna ou Narayana, eles nesse momento eles são elevados aos planetas Vaikunthas. Eles vão para o mundo espiritual, né? E aí depois que o universo todo é destruído, que acontece isso tudo, tudo volta a ser criado novamente, e aí um novo Brahma vai ocupar essa posição. Um novo não. Milhões, bilhões, infinitos Brahmas, porque são infinitos universos materiais, e esse universo material que nós nos encontramos é um deles. Então aqui está sendo narrado a história do Senhor Brahma desse universo material aqui. Ok? Mas como é que é o processo de escolha do Senhor Brahma? É dito que o Senhor Brahma ele é escolhido entre as almas espirituais. A alma espiritual mais elevada, as almas espirituais mais elevadas espiritualmente, e que não tinham ainda capacidade para ir para o mundo espiritual, essas são escolhidas para serem o Senhor Brahma. E se não houver ninguém qualificado para ocupar essa posição específica, o próprio Senhor Vishnu, ele se expande e ocupa essa posição também, né? Então é interessante compreender isso, que esses postos, eles existem eternamente, eles vão sempre existir. Eles podem ser ocupados por uma jiva, uma alma espiritual como nós, como é o caso desse Brahma atual, né? Ele é uma alma espiritual, ele é uma jiva como nós, e que foi empoderado por Vishnu para poder realizar a criação secundária, que é Visarga, né? Mas, se não houver ninguém qualificado para isso, o próprio Senhor ocupa essa posição.
Isso acontece em vários momentos. Por exemplo, existe um outro posto, que é o posto de Vyasa, né? Vyasa, ele é o editor, ele é o responsável por quê? Pelo quê? Por editar toda a literatura védica, né? Então existem vários Vyasas ao longo das eras, vários Vyasas ao longo das eras. E para essa era em que nós vivemos, né, para esse período em que nós estamos vivendo, se manifestou um Vyasa, que é Krishna Dvaipayana Vyasa, que a gente chama de Vyasadeva. E foi ele que compilou toda a literatura védica que nós temos acesso hoje. Ele que compilou os 4 Vedas, ele que compilou todas as Upanishads, as 108 Upanishads, ele que compilou os 18 principais Puranas, ele que compilou ele compilou uma quantidade muito grande de literaturas. Os Brahmanas, os Aranyakas, ele que fez o Vedanta, ele que fez o comentário, o Vedanta Sutra, que é o comentário das Upanishads. E ele não é uma jiva, ele não é uma alma espiritual como nós. Ele é o próprio Krishna, ele é o próprio Vishnu, ele é um Vishnu Tattva, ele é uma manifestação do próprio Senhor. Por quê? Porque muito possivelmente naquele momento não havia ninguém qualificado para ocupar essa posição, né? Da mesma forma que, por exemplo, Indra, né, também é um posto, né? Então, uma jiva, ela ocasionalmente, ela vai ocupar esse posto de Indra. Indra não é uma pessoa, Indra é um posto, né? Mas pode acontecer que não haja ninguém qualificado o suficiente para ocupar esse posto, ou porque não é qualificado, ou porque não havia nenhum precedente, não havia ninguém para ocupar esse posto anteriormente, né? E aí o próprio Senhor, ele ocupa esse posto, né? Por exemplo, é dito assim aqui, Swayambhuva Manu, né? Ele tem filhos, né? É Shatarupa, né? Ele, Shatarupa, tem filhos, né? Então, a primeira filha de Swayambhuva Manu e Shatarupa, o nome dela é Akuti. E Akuti, essa Akuti, ela se casa com um outro Prajapati chamado Ruti Prajapati, né? Ou Prajapati Ruti, né? E aí dá origem a 2 filhos, que é descrito nesse verso aqui, mas que vai ser detalhado lá no 4º canto do Srimad Bhagavatam, né? Então, essa Kuti, casada com Prajapati Ruti, dá origem a gêmeos, filhos gêmeos. Um é Yagya, o filho é Yagya, e a filha é Dakshina. E esse filho de Akuti com Ruti Prajapati, de nome Yagya, ele é que vai ocupar a posição de Indra. Ele é o primeiro Indra. Depois, outros Indras vão surgir, mas o primeiro Indra é o próprio Vishnu, né? Em Yagya. E ele se casa com Dakshina. Por quê? Porque Yagya é Vishnu e Dakshina é uma expansão de Lakshmi. E aí dá origem a 12 filhos, que são chamados Tushitas. São semideuses, assim, Prajapatis também, né? Então, é, então primeiro que esses semideuses que a gente vê, né, Ganesha, Indra, são postos, não são pessoas propriamente dito. Mas e Shiva? Não, Shiva é diferente. Shiva é uma pessoa. Shiva, ele não é um posto. Ele não é ocupado por uma jiva. Ele é Rudra, né? Ele é Rudra Tattva, né? É uma outra
ele é uma expansão de Vishnu, mas é uma expansão de Vishnu para o mundo material. É dito que Shiva ele é o olhar de Vishnu na natureza material, né? Então, voltando ao Senhor Brahma, o Senhor Brahma é um posto. Mas quer dizer que nós podemos nos tornar no futuro o Senhor Brahma? Podemos, se a gente tiver qualificação suficiente e desejo para ocupar essa posição, nós podemos acabar alcançando. E muito possivelmente em vidas anteriores, porque Srila Prabhupada explica que nós já vivemos todas as possibilidades desse mundo material. Nós já tivemos todos os tipos de corpos possíveis e imaginários no passado. Estamos revivendo. Então, todas essas posições, né, de Brahma, de Indra, todos nós, todas as pessoas que te cercam, todas as pessoas na rua, todos os seres vivos já ocuparam todas essas posições, mas por algum motivo nós não fizemos um bom uso dessas posições, né? Para a gente ter uma ideia de como o mundo material é perigoso, né? Então, muito possivelmente nós já fomos Indra, muito possivelmente nós já fomos Brahma, mas já fomos também animais, já fomos... E estamos nesse ciclo, nesse samsara que não termina. Então, o Senhor Brahma, ele vai criar, né? Vai fazer a criação secundária. O que o Senhor Brahma vai fazer? Ele vai pegar todos esses elementos que foram criados pelo Senhor Vishnu, porque depois que ele termina a meditação dele, ele consegue ver o Senhor Vishnu, ok? E aí é dito que Govinda, que é o próprio Krishna, ele se manifesta no coração do Senhor Brahma. E essa é uma outra coisa que é interessante, por quê? Porque o Senhor Brahma desse universo, ele também é especial. Mas eu não vou falar sobre isso aqui, né, nesse momento exato, porque senão a gente vai ficar aqui toda a vida. Ele é especial. De todos os Brahmas, de todos os universos materiais, o Senhor Brahma desse universo material em que nós vivemos, ele é especial. Ele é um devoto, um grande devoto, e há uma encarnação dele aqui nesse planeta, esteve aqui há 500 anos atrás, né? Segundo um grande sábio chamado Krishnadas Kaviraja Goswami, né? Num livro chamado Gauragadodesha Dipika, Krishnadas Kaviraja em Samadhi. Samadhi é quando a sua consciência vai para o mundo espiritual. Ele revela que o Senhor Brahma ele vem a esse mundo material para participar da Gaura Lila, que é a Lila do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E ele é Haridas Thakur. Então, o Senhor Brahma desse universo, ele é Haridas Thakur. E é um devoto puro. É um devoto puro. Um devoto é o Anamacharya, é o Acharya dos santos nomes. Então, o Senhor Brahma, ele recebendo instruções do próprio Krishna, Krishna vai instruindo ele. Krishna fala originalmente para ele todo o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, ele originalmente ele é revelado ao Senhor Brahma, né? Lila Govinda Das. Por isso que se diz que o devoto puro de Krishna é superior até mesmo que os semideuses, pois não tem mais desejos materiais. Exatamente. O devoto puro de Krishna, ele não tem outra motivação, nenhuma outra motivação, que não seja dar prazer para o Senhor Supremo. É a única motivação do devoto puro, é dar prazer para o Senhor Supremo, né? Aí algumas pessoas podem dizer assim, poxa, mas que coisa... mas esse Krishna aí, ele não é assim um pouco narcisista, porque assim, ele cria as entidades visíveis para dar prazer para ele? Como é isso assim?
Mas na verdade não. Por quê? Porque o que acontece é que o motivo pelo qual nós existimos é dar prazer para Krishna. É o motivo pelo qual nós fomos criados. É o nosso Dharma. Né? É o nosso Dharma, nosso Sanatana Dharma, nosso Dharma eterno, nossa ocupação eterna. E como nós fomos criados para esse propósito, nós só sentimos prazer transcendental e infinito cumprindo esse propósito. Então, Krishna ele não é nem egoísta e nem é narcisista. Por quê? Porque ao sentir prazer, quando Krishna sente prazer sendo servido pelo seu devoto, o seu devoto também sente prazer no serviço que é prestado a Krishna. E as escrituras explicam que o devoto puro de Krishna, que presta serviço e dá prazer para Krishna, ele próprio, muitas vezes, ele sente mais prazer do que o próprio Krishna. É o caso de Srimati Radharani. Krishna, quando olha para os olhos de Srimati Radharani, ela não tem nenhum outro propósito na vida dela. Ela não quer outra coisa. O propósito principal da vida dela é dar prazer para Krishna. Ela só pensa nisso, ela só age para isso, ela só faz isso, ela só quer dar prazer para Krishna. E aí quando ela olha nos olhos de Krishna, e Krishna olha nos olhos de Srimati Radharani, Krishna olha nos olhos de Srimati Radharani e ele pensa: puxa, apesar de eu ser o supremo desfrutador do universo, quando eu olho nos olhos de Srimati Radharani, eu percebo que ela sente muito mais prazer do que eu. Como é isso? E aí Krishna ele tenta entender esse tipo de prazer que Srimati Radharani sente. E aí ele vem a esse mundo como se Chaitanya Mahaprabhu. Krishna, no humor de Srimati Radharani, experimentando a doçura e o prazer do serviço a Krishna, que é o prazer mais elevado de todos. É o prazer de servir ao Senhor Supremo. Então, nesse sentido, Brahma ele acaba sendo instruído por Govinda, pelo próprio Krishna, como criar esse universo. E algumas pessoas podem pensar que o Senhor Brahma ele cria esse universo assim, como uma espécie de brincadeira ou como uma espécie de vamos dizer assim, de capricho material, porque a gente tem esse hábito, né? Ah, eu vou fazer um jardim, aí eu estou fazendo ali para ter prazer, ou eu estou fazendo isso para ter prazer, ou, né? A gente tem um hobby, as pessoas têm hobby, aí pinta figurinha, pinta quadros, ou toca instrumentos, aquilo tudo ela está fazendo para o seu prazer. Mas o Senhor Brahma não. O Senhor Brahma, quando ele cria o universo, faz a criação secundária, que é os planetas, todos esses seres vivos, todas as plantas, as estrelas, tudo isso que ele cria, ele não cria para o seu prazer pessoal. Tudo isso é a manifestação do amor de Brahma pelo Senhor Krishna. Esse é o serviço devocional de Brahma. É o serviço devocional que ele presta para Krishna, para dar prazer para Krishna, para que ele possa criar um lugar em que Krishna possa realizar os seus passatempos. Então esse é o seva do Senhor Brahma. Não é por capricho, não é por egoísmo, é uma manifestação altruísta, não é egoísta. Então o Senhor Brahma é um grande devoto do Senhor. Né? Então é isso que a gente tem que meditar, estar sempre atento a isso. E aí ele vai tentando, como ele é um grande devoto e ele gosta das coisas perfeitas, ele vai se esforçando para fazer tudo o mais perfeitamente possível.
quando ele percebe que o universo, apesar dele estar tentando, ele não consegue manifestar a população no universo, povoar, ele medita e aí surgem essas duas formas que começam a popular o universo, né? Então é isso. Essa é uma outra questão também, né? Que é importante e é inerente à nossa teologia. Ninguém vai conseguir fazer nada pelo seu próprio esforço. Claro, a gente tem que fazer esforço, mas assim, chega um momento que o esforço da gente tem uma limitação. Você só vai passar daquela limitação se você tiver rendido a Krishna, porque aí Krishna vai te empoderar para que você consiga fazer isso, né? Ninguém vai conseguir criar as coisas ou entender a Krishna sem a misericórdia de Krishna, né? Então isso é uma coisa que é muito importante os devotos compreenderem, que não é pelo nosso esforço que nós conseguimos as coisas, mas pelo nosso sincero desejo de servir a Krishna. Krishna nos dá a força e ele nos dá a inteligência para que possamos seguir no serviço devocional ao Senhor. Então, mas para que isso aconteça, a gente tem que estar sempre conectado com Krishna, através do nosso sadhana, através das nossas práticas espirituais, né? Através do cantar, da japa, através da adoração à deidade, através do sadhusanga, através da associação com outros devotos, né? Então, a gente precisa compreender que nada acontece pela nossa vontade. Krishna fala isso na Bhagavad Gita para Arjuna, né? Cumpra o teu dever e não ache que você é o agente da tua ação, né? Não fica achando que você é o agente da tua ação, né? E Krishna fala isso na Bhagavad Gita também, né? A inteligência para me compreender, ele explica que a inteligência para compreender a ele e as coisas dele, o humor dele, ele dá na medida da rendição do devoto. Então, para isso que a gente tem que estar sempre conectado com Krishna, né? A gente tem que estar sempre ali pensando em Krishna, né? Esses são os dois propósitos de Bhakti, né? São os dois principais propósitos de Bhakti, né? O primeiro propósito de Bhakti, está constantemente lembrando de Krishna, o tempo todo pensando em Krishna. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, nunca esquecer de Krishna. Esses são os dois propósitos, as duas coisas que Bhakti nos proporciona. Ok? Então, agradeço a todos. Eu vou encerrando aqui a nossa live, porque agora eu tenho aula às 9 horas da manhã, que eu estou fazendo um curso. Então eu vou ter que encerrar por aqui, né? Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, em especial os devotos do Rio Yatra, né? Em especial para Buparavioma, que começou todo esse programa e que continua administrando esse programa e se dedicando a esse programa, porque é muito importante as pessoas ouvirem o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é a conexão com o próprio Krishna, porque a gente pode compreender quem é Krishna e compreender os seus devotos, né? Então, muito obrigado. Marcelo Magalhães. Mais que a energia de Brahma, nessa era de Kali Yuga, a energia de Shiva seria mais proeminente por ser uma era destrutiva? Sinceramente, sim e não. Sim e não. Sabe o que acontece? Shiva ele está presente o tempo todo. Não é que Shiva ele é destrutivo. Não é que Shiva ele é que assim, a gente vai ler, por exemplo, no quarto canto do Srimad Bhagavatam, né? No quarto canto do Srimad Bhagavatam, lá no começo, se eu não me engano, o segundo capítulo, o terceiro capítulo, se você puder, tiver acesso, né? Vai ter um capítulo ali que é Daksha amaldiçoa o Senhor Shiva. Começa ali no capítulo 2 e depois vai falar sobre um sacrifício que Daksha vai fazer para o Senhor Vishnu, para Brahma. Daksha,
ele é um Prajapati, né? E que é casado com Prasuti, que é a terceira filha de Swayambhuva Manu, né? E, e assim, ali Daksha, que era completamente no modo da paixão, né? A palavra Daksha significa alguém que é muito perito, né? Ele era muito perito em yagas e cerimônias, em detalhes e etc. Mas ele era muito orgulhoso, assim, né? E a filha de Daksha, ela que é que é Sati, ela casa com o Senhor Shiva, né? Casa com o Senhor Shiva a pedido do Senhor Brahma. O Senhor Brahma pede para que Daksha permita que Sati case com. Mas Daksha não. Ele faz isso, mas ele não. Ele dá porque Brahma pede, mas ele não gosta muito. Ele nunca aceitou muito bem o genro, né? Então ele ofende muito o genro. Então, assim, eu não vou descrever muito aqui, mas tem um episódio lá em que Shiva ele é muito ofendido, muito ofendido, muito ofendido, e aí aparecem os seguidores de Shiva, né? Os seguidores de Shiva é uma, aí esses aí sim, é uma galerinha da pesada e que está ligado ao a Tamaguna, né? A Tamas, né? E aí eles aparecem lá. O ponto é que não é que Shiva ele ele governa Tamas, mas Shiva não está em Tamas. Shiva não está em Tamas. Shiva ele medita, ele é o maior dos Vaishnavas. De todos os Vaishnavas ele é o maior. Então ele ele não está imerso em Tamas. Tamas não exerce poder sobre Shiva. Ao contrário, ele é que tem poder sobre esses modos da natureza material. Só que Shiva ele é muito misericordioso, extremamente misericordioso. Então, os seres que estão em tamas, que estão no modo da ignorância, no modo da escuridão, Shiva dá misericórdia para eles, os favorece para que eles possam elevar sua consciência, né? Então, esse é o ponto. Então, assim, e a própria energia do Senhor Brahma, o modo que é governado pelo Senhor Brahma também não é sattva, é rajas, é o modo da criação, né? Então, na verdade, não. A energia mais proeminente em Kali Yuga não é tamas, é sempre uma mistura desses três modos da natureza material. Claro que em Kali Yuga o caos é maior, né? Existe mais presença de rajas e de tamas, né? Enquanto que em Sattva Yuga, Satya Yuga, a presença é maior de Sattva Guna, né? Mas assim, não quer dizer que Shiva. Ok? Eu espero ter. Então, todas as glórias Shila Prabhupada, todas as glórias aos devotos reunidos. Hare Krishna. Tenha um fim de semana abençoado. Hare Bol.